Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos deste capítulo. Apocalipse 19, versículos 1 até o 10º. Vamos ler. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temem e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, que reina para sempre, nós invocamos a tua presença em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele nós não poderíamos jamais chegar ante a tua augusta e maravilhosa presença. Mas pelo teu sangue, Senhor Jesus, nós nos aproximamos com intrepidez do trono da graça e pedimos graça do Senhor. Pedimos que a unção do teu Espírito Santo habite, seja derramada em nós neste momento, tanto nesta tua serva que fala, quanto naqueles que ouvirão esta palavra. Que a tua palavra chegue ao coração, não somente à mente, Senhor. Que faça ali opere ali uma transformação e todo o teu propósito, porque a tua palavra é viva e poderosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Lidas estas palavras do capítulo 19 do livro de Apocalipse, nós vamos meditar sobre o tema Caminhando para o auge da nossa história. É interessante a gente pensar que a ciência ainda não encontrou nem a origem do homem. Nós sabemos a sua origem, a nossa origem, e sabemos também o nosso fim. Por quê? Porque este livro, a Bíblia, o livro de Deus, ele traz toda a nossa história.
contada pelo Criador das nossas vidas, Deus, o Todo-Poderoso. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro dos começos, conta a nossa história, conta como fomos formados, de onde viemos, conta tudo sobre o nosso início, sobre o início do mundo, do universo. E o último livro, este que estamos lendo agora como igreja, estamos concluindo já a leitura deste último livro, chama-se Revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Deus está revelando aqui o nosso fim, o auge da nossa história. Então, na Bíblia nós temos o início, o meio, o transcorrer de toda a nossa trajetória como humanidade e o nosso fim. Está tudo aqui. Se alguém quiser saber, graças a Deus, ainda no país que nós vivemos, moramos, ainda é permitido o acesso à Bíblia. Enquanto que há países onde um versículo, uma palavra bíblica ali no celular, um aplicativo qualquer que seja sobre a Bíblia, a pessoa será duramente punida, quem sabe com a sua própria vida. Isto nos nossos dias. Mas nós ainda podemos ler a Bíblia livremente, estudá-la, meditar sobre ela. Aproveite este tempo. Vá à Bíblia, porque você encontrará nela toda a sua história, todo o propósito de Deus para a sua vida revelado claramente. Então nós vamos meditar sobre esse tema, caminhando para o auge da nossa história. No versículo 1 do capítulo 19 diz assim: depois destas coisas, quais coisas? Aí, se você se lembrar do que nós lemos recentemente nos capítulos anteriores ao 19, você vai ver que toda aquela história maravilhosa, empolgante, que prende o fôlego sobre o fim da humanidade, sobre o fim do mundo, culmina aqui, está caminhando para o seu ponto culminante, né? E um destes pontos é a queda da Babilônia. A Babilônia é representada, é definida aqui no capítulo 17 como, versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Todo esse sistema mundano, a falsa religião, que caminha de mãos dadas com os impérios do mundo, com os governos, e cujo objetivo principal é perseguir a noiva de Cristo, a igreja, porque meretriz é a amante, é a ilegítima, é aquela que odeia a verdadeira, a legítima. Por isso ela a persegue. Então a Babilônia é denominada aqui como a grande meretriz, aquela que quer usurpar o lugar da verdadeira, da legítima, é a falsa. E esta é de mãos dadas com os pensamentos totalitários que perseguem também a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, perseguem Cristo Jesus. Então ela é definida aqui como Babilônia. E João ouviu uma voz, depois da queda da Babilônia, a Babilônia vai cair, irremediavelmente, cair para sempre, este império que seduz e atrai as pessoas. Porque a aparência da Babilônia é legal, é linda, é aquela que não põe limites a nada, tudo é permitido, você pode ser o que você quiser. É a lei máxima da Babilônia. Você pode ser o que você quiser, quem você quiser, do jeito que você quiser, quando quiser. Então ela tem uma força de sedução e de atração, e a Bíblia aqui em Apocalipse usa todos esses termos.
Eu não estou criando esses termos. Ela seduz, ela envolve, ela atrai e depois ela mata cruelmente. Cruelmente. Ela própria será punida com a destruição completa e definitiva. Ela entrará em ruína e nos versículos 21 a 24 do capítulo 18, você vai encontrar ali a queda, a ruína definitiva e completa desse sistema mundano chamado Babilônia. Mas o que João vê, ouve aqui, a palavra é esta, ouve. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. O que falava essa multidão? Falava sobre Deus. Quem é esse Deus? Número 1, nosso ponto primeiro. Quem é esse Deus? O dono da salvação, da glória e do poder. Versículo 1. A multidão dizia, aleluia, que quer dizer louvado seja Deus. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Os homens correm atrás do poder. É uma saga, uma vontade, uma vontade que não se consegue satisfazer de poder. Quanto mais tem, mais quer. Dinheiro, fama, é isto que atrai, que seduz as pessoas. E, no entanto, o poder é de Deus. Deus é que tem o poder. A hora que Ele quiser cortar esse poderio tremendamente atraente, que escraviza as pessoas, Ele corta, porque Ele tem todo o poder. A glória é dEle. A salvação é dEle. Nenhuma outra coisa é nossa salvação. Nenhum sistema será nossa salvação. Nenhuma pessoa humana será a nossa salvação, porque a salvação é do nosso Deus, vem dele a salvação. Em segundo lugar, quem é esse Deus? O Deus cujos julgamentos são verdadeiros e justos. Na continuidade do versículo 2, pois julgou, no versículo 2, aliás, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Verdadeiros e justos. Se você olhar os primeiros capítulos de Apocalipse, da Revelação, do livro da Revelação, você vai ficar pasmo de ver os julgamentos de Deus. Aliás, não estão só aqui no Apocalipse. Desde o início da história, Deus manifestou os seus juízos. No dilúvio, Deus manifestou o seu juízo. Na queima, na subversão de Sodoma e Gomorra, Deus manifestou o seu juízo. Mas no livro do Apocalipse estão os juízos finais de Deus. E todos eles são justos e verdadeiros. Não há injustiça em Deus. Não. Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito, e perfeitos e justos são os seus juízos. O que mais? Quem mais é esse Deus? Quais atributos, qualidades nós podemos ver no Deus de quem João ouve essa multidão falar? Vimos que Ele é o dono da salvação, da glória e do poder. Nosso primeiro ponto. Vimos que os seus juízos são justos e verdadeiros. Nosso segundo ponto. E em terceiro lugar, o Deus que vinga o sangue dos seus servos. Quando a gente fala em vingança, a gente treme um pouco, né? Então, a vingança é vedada a nós. Por quê? Porque nós não somos justos em nós mesmos, nem poderosos, não temos essas qualidades. Não somos santos em nós mesmos, temos a santidade de Deus por causa do sangue de Jesus derramado por nós.
mas em nós mesmos nós não somos justos, por isso não podemos nos vingar. Mas devemos entregar a vingança àquele que tem direito sobre ela, porque é justo e poderoso, ele é justo. A sua vingança é um juízo correto, exato. Está escrito aqui no versículo 2: pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Das mãos dela, essa meretriz, Babilônia, a religião falsa que permite tudo, cheia de abominações, porque ela é cheia de idolatria, e a idolatria é abominável aos olhos de Deus. Essa Babilônia, juntada com os impérios do mundo, que tem torturado, perseguido cruelmente a Jesus através dos seus seguidores, ela será julgada, e o seu juízo é justo, porque é o juízo, a vingança virá do Senhor, a cobrança virá do Senhor. E talvez você pense assim, mas vocês cristãos, principalmente vocês evangélicos, vocês crentes, têm mania de perseguição, vocês acham que estão sendo perseguidos? Não, nós não achamos. Nós temos certeza, porque a história nos conta isso, a Bíblia nos conta isso, desde o início, desde o início da igreja cristã. Eu trouxe aqui alguns dados que retirei de um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, alguns dados históricos. Você pode conferir esses dados, se assim desejar, na internet, que está aí à mão de todos quantos querem dados, né? Então eu quero ler alguma coisa que anotei aqui. Essa meretriz era Roma nos dias do apóstolo João. Os crentes naquele tempo eram despedaçados pelas feras nos circos para diversão do público. Isto a história conta. É fato, contra fatos, não há argumentos. Seguindo aqui a leitura, depois vieram as fogueiras da Inquisição, do catolicismo romano, os massacres dos governos totalitários contra o povo de Deus. O papado, ao longo da história, orquestrou muitas perseguições sanguinárias. Por exemplo, em 1208, lá atrás, por ordem do Papa, foram exterminados os cristãos albigenses na França. Na Espanha, mais de 300.000 martirizados e banidos. Carlos I, por ordem do Papa, nos anos 1500 a 1550, eliminou 50.000 cristãos na Alemanha. O Papa Pio V, em 1566 a 1572, exterminou 100.000 anabatistas. O Papa Gregório XIII, em 1572, organizou com os jesuítas o extermínio dos protestantes da França. No dia 24 de agosto de 1572, você pode olhar tudo isso na internet, na história secular, a noite famosa de São Bartolomeu, por ordem da rainha Catarina de Médici e apoio do Papa, foram mortos 70.000 huguenotes na França. Quem eram os huguenotes? Você pode olhar lá. Eram os cristãos que resolveram ficar com a Bíblia e sair de debaixo das tradições e dos desvios da igreja cristã da época, os reformadores. Alguns deles, na Holanda, perseguidos, buscaram refúgio no Brasil. E a nossa história conta isso, o capítulo, lembro-me muito bem dos tempos de ensino fundamental, que tinha outro nome na minha época. A gente estudava um capítulo da nossa história, a invasão holandesa no Brasil, e depois como eles foram expulsos. Não era invasão. Eles vieram buscar refúgio porque estavam sendo perseguidos. Eles eram cristãos,
eram nossos irmãos. Seguindo aqui, esse Deus maravilhoso, justo e poderoso, a quem pertence a salvação, a glória e o poder, ele tomará vingança do sangue dos seus servos. Em Apocalipse capítulo 6, nós temos uma cena tremenda que confirma isto que eu estou acabando de compartilhar com os irmãos. Na abertura do 5º selo, quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É mania de perseguição ou é perseguição? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Que é este tempo que nós estamos vivendo agora. Século 21, no século 20 foram mortos mais cristãos do que em todos os séculos anteriores da história da nossa igreja, da igreja cristã. No século 20 somente. A bela e sedutora China dos nossos dias, que conquista o comércio do mundo, mata nossos irmãos. Nossos irmãos estão sendo mortos em países de orientação comunista ou de orientação muçulmana, diante dos nossos olhos. Se você desejar, acesse o site da missão Portas Abertas e você vai tomar conhecimento de fatos. Fatos. Mas o nosso Deus tomará vingança no dia certo, no seu tempo. Que mais João ouve sobre esse Deus maravilhoso? O Deus a quem pertence a salvação, a glória e o poder. O Deus cujos julgamentos são verdadeiros e justos. O Deus que vinga o sangue dos seus servos. Em quarto lugar agora é o Deus adorado pelos seus servos. No versículo 4 e também versículo 5, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E nisso sai uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Ele é o único que merece louvor. Honra e glória somente a Ele. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Ele é o Deus de todas as pessoas que o temem, sejam pequenos, grandes, para Ele não há distinção. E Ele é adorado pelos seus servos. O que mais João viu sobre esse Deus, ouviu sobre esse Deus? Em quinto lugar, no verso 6, é o Deus que reina. Aleluia! No verso 6 está escrito: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, que como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor. Temos andado talvez temerosos, em expectativas, diante da convulsão em que se acha o mundo. Não temamos. Deus reina. Quantas enfermidades desafiando a medicina aparecem e se lastram, matando vidas. Não temamos. Deus reina. Quantas ameaças no campo da economia, no campo da agricultura, não vai ter comida, não vai ter água. Não temamos, Deus reina. Aquele que teme a Deus não teme nada destas coisas, porque sabe que Deus está no controle da nossa história, no controle de todas as coisas. Deus reina,
Deus está no trono. Que mais João ouve sobre Deus? Sexto ponto, o Deus que comanda o auge da nossa história. Versículos seguintes ali. Verso 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quanta preciosidade nestas palavras! Aqui, a meretriz já foi julgada e já foi eliminada. A falsa religião, aquela que permite tudo, a impostora, aquela que tentou usurpar, denegrir a noiva legítima do Cordeiro, já foi vencida pelo Senhor Deus, o Deus das vitórias. Agora a noiva, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, todos aqueles que em todo lugar do nosso planeta amam Jesus, querem fazer a vontade de Jesus, se arrependeram dos seus pecados, se renderam a Jesus, fazem parte desta igreja gloriosa, a igreja invisível do Senhor Jesus em todos os tempos. Ele cuida da sua igreja, Ele a ama, Ele a comprou com o seu sangue e então Ele vai recebê-la como num glorioso casamento. O casamento entre os hebreus tinha algumas fases que o casamento hoje, nos nossos dias, não tem. Por exemplo, o noivado não era um noivado como o nosso, era um momento de bênção e de declaração de que já eram marido e mulher desposados, porém não iriam consumar o casamento sexualmente falando. Então eles eram abençoados pelas famílias e entravam num período de espera, de preparos finais para aquele momento em que iriam então passar a viver juntos como marido e mulher. E nós estamos como igreja nesse período da espera do nosso noivo, Jesus Cristo. Nesse período em que nós devemos nos ataviar, duas coisas preciosas, nós nos ataviamos, nós nos enfeitamos, e que atavios são esses? Que adornos são esses? São os atos de justiça que Deus espera de nós. Atos de justiça legítimos, não é algo para mostrar, para se vangloriar, não, é fruto do nosso amor por Jesus. Não para recebermos alguma coisa dele, mas porque recebemos tudo de graça da parte dele. E por outro lado, foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. É-nos dada essa vestimenta, porque nós não conseguimos por nós próprios, jamais. Nós recebemos de graça a vestidura lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Quanta coisa maravilhosa! E então o anjo vem e fala para João, lá na ilha de Patmos, na gloriosa visão do Apocalipse, das revelações de Deus sobre as coisas do fim, sobre o auge da nossa história. O anjo fala: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas, à ceia das bodas do Cordeiro. São as mesmas pessoas, os chamados às bodas e os participantes das bodas. Nós, bem-aventurados, estas palavras são verdadeiras, porque são palavras de Deus. E João então se prostra, e eu concluo com essa cena magnífica. João se prostra para adorar o anjo, o que seria abominação. O anjo imediatamente diz: não faças isto, adora a Deus, eu sou teu conservo. Nós não adoramos anjos, nós não adoramos nenhum ídolo, nós não podemos nos prostrar, mesmo que isto custe a nossa vida, como custou a vida dos amigos de Daniel,
e Deus os salvou milagrosamente na fornalha. Por quê? Porque não quiseram se prostrar diante de uma estátua, adorá-la como se ela fosse Deus, porque isto é abominação. E a rainha das abominações já foi julgada. E aqui não existe, nesta cena não existe mais abominação alguma. A idolatria é abominável aos olhos de Deus. Por isso nós somos perseguidos, porque nós temos um Deus, um único Deus, e só a Ele nós rendemos louvor, honra e glória, somente a Ele. Ele é o nosso Criador, é o nosso alto refúgio, é o nosso amparo libertador, é o nosso Salvador, é o nosso Curios, Senhor, o nosso dono. Embora respeitemos, oremos pelas autoridades, nunca as veneramos, de forma alguma. Adoramos a Deus, adora a Deus. Quero convidar você a fazer parte dessa igreja verdadeira do Senhor Jesus, lavada pelo sangue de Jesus, que recebe as vestiduras limpas, de linho finíssimo, alvas como a neve, e adoram somente a Deus e esperam no julgamento justo que vem do Senhor, no momento do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos ser tua igreja, Senhor, tua noiva. Sabemos que o tempo do fim da nossa história se aproxima, mas não tememos, porque sabemos quem está no controle dessa história. És tu, Senhor. Todo o poder é teu, toda a autoridade é tua. E nós estamos debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder e também dos teus cuidados, protegidos pelo Senhor. Protege a tua igreja, Senhor, nestes dias difíceis. Guarda a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor, nestes tempos do fim. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, em nome de Jesus.